Olá, seja muito bem-vindo a essa palavra devocional. Espero que você esteja muito bem. Hoje eu quero conversar com você a respeito de tempo de vida, tempo de esperança. Eu quero ler um texto com você que está em Mateus, no capítulo de número 28, do verso 5 ao verso 7. É um texto que fala da ressurreição de Jesus. O texto ele diz assim: O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês, para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. É uma palavra muito linda. Exatamente porque Jesus ele cumpre uma promessa. Só que antes do cumprimento dessa promessa, houve um tempo de tempestade, de crise, de muito medo. Nós vemos nesse texto, um pouco antes, que quando elas chegaram diante daquele túmulo, e aquele túmulo ele estava aberto, e quando elas observaram isso, elas viram um anjo e diz que elas ficaram amedrontadas, paralisadas de medo. E ali também os guardas ficaram paralisados de medo por causa daquela situação. Mas de repente veio a boa notícia, que ele não estava mais lá, ele havia ressuscitado. Sabe, nós olhamos aqui para a vida de Jesus, nós olhamos para esse texto, para as Escrituras Sagradas, nós refletimos bastante a respeito das promessas do Senhor. E muitas dessas promessas foram feitas enquanto ele estava vivo. Só que o detalhe é que de repente chegou o momento da morte e ninguém queria que aquilo acontecesse. Jesus ele era um homem jovem, cerca de 33 anos, novo no seu ministério, fazia 3 anos apenas que estava com o seu ministério, tinha transformado a vida daqueles homens, daquelas mulheres. De repente pegaram ele de forma injusta, mataram Jesus e eles ficaram totalmente abalados por causa daquilo. Uma tempestade chegou, uma notícia ruim chegou, uma crise chegou, algo que não estava sendo esperado de forma intencional, apesar de eles terem sido avisados. Sabe, muitas vezes situações difíceis desse jeito chegam na nossa vida e nós perdemos a paz, nós nos vemos numa crise, nós perdemos o nosso chão. Por isso que eu quero compartilhar com você, neste momento, nessa devocional, a respeito de ter um tempo de vida e um tempo de esperança, mesmo em meio a situações terríveis, de crises, às más notícias e a tantas dificuldades que nós temos nos deparados nesses dias. Muitas vezes nós não escolhemos essas dificuldades, mas de uma forma até cinematográfica, essas coisas têm acontecido conosco. E o primeiro princípio que eu quero deixar para a tua vida e para a tua família neste momento, é que para você viver um tempo de vida e de esperança, você precisa vencer o medo que te paralisa. No verso 4 e 5 de Mateus 28 fala assim: Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Olha, aquele anjo já sabia que Jesus não estava ali, porque ele tinha vindo para anunciar. Só que aqueles outros que sabiam da promessa, eles ficavam com medo, a hora que eles viram que algo estava acontecendo. E o medo paralisou. É interessante que a morte não paralisou Jesus, porque Jesus ressuscitou, mas o medo paralisou aqueles homens, aqueles guardas. E também as mulheres que, num primeiro momento, ficaram amedrontadas. Por isso, eu quero que você reflita a respeito disso na sua vida. Será que algo tem paralisado você? Porque para você viver um tempo de vida, um tempo de esperança, você tem que vencer o medo. Lá no texto de Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de poder, de amor e de equilíbrio. Então esse espírito de poder, de amor e equilíbrio é o Espírito Santo de Deus que está com você. Você que está me ouvindo agora, repreenda esse espírito de medo, seja tomado por coragem. Então, para nós vencermos basicamente esse medo, você precisa encher o seu coração com as verdades bíblicas. Por quê?
porque o medo ele se alimenta de mentiras. Então enche o seu coração com as verdades também. Tenha equilíbrio, tenha equilíbrio nas suas decisões, continue sendo prudente, não abuse, cuide com equilíbrio da sua saúde, de tudo que Deus tem te dado, e também tenha um coração grato, tenha um coração doador, um coração generoso. É interessante que no ápice da pandemia, ali na Itália, eu li uma história no jornal, uma história verídica, de um senhor de 90 anos que ele acabou ficando no respirador durante um dia. E depois ele saiu e depois ele acabou recebendo alta. E quando ele recebeu alta, ele tinha que pagar cerca de 500 euros por conta daquele respirador. E quando o médico comunicou ele começou a chorar. Muito, muito. Daí aquele médico falou, não chore. Esse respirador salvou a sua vida. Ele falou, não choro por conta desse valor que eu tenho que pagar por um dia de respirador. Mas eu choro porque faz 93 anos que eu estou aqui nessa terra e eu respiro o ar que Deus me deu. E eu nunca fui cobrado disso. Eu pago com leveza esses 500 euros porque eu tenho condições de pagar. Mas como Deus é bom. Querido, às vezes nós ficamos paralisados pelo medo porque nós paramos de agradecer pelas pequenas coisas. Você já agradeceu pelo ar que você respira hoje? Já agradeceu, você que tem filho, pelo filho? Você que é casado, pelo cônjuge, pela casa? Provavelmente, se você está assistindo isso talvez à tarde, pelo menos uma refeição você fez hoje. Provavelmente você tem uma roupa para vestir e às vezes a gratidão ela não toma conta do nosso coração e nós damos lugar para o medo. O que vai ser do futuro? O que vai ser daquilo? Em nome de Jesus, volte ao equilíbrio. O segundo princípio que eu tiro desse texto para que você tenha um tempo de vida e um tempo de esperança é que você precisa crer que Deus sempre está um passo à frente. Deus sempre está um passo à frente na sua vida. O texto, no verso 6, fala assim, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Preste atenção, Jesus já não estava, porque enquanto elas estavam tentando lembrar a promessa, estavam com medo, Jesus já havia ressuscitado. Porque Jesus ele sempre está adiantado, Jesus ele sempre está fazendo o melhor, Jesus já sabia, querido, essa situação que você está passando, Jesus já sabia. Jesus não foi pego de surpresa, mas ele é a própria ressurreição, ele é a vida, ele é a abundância. Por isso eu declaro sobre a sua vida, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Olha, eu separei alguns exemplos aqui também que eu estava pesquisando, de algumas pessoas que passaram situações difíceis e sobreviveram. Por exemplo, em agosto de 2010, os mineiros chilenos ficaram 69 dias sob 700 metros de terra e eles conseguiram sobreviver. Pensa, 69 dias soterrados. Se você se lembra dessa história dos mineiros chilenos. Um outro exemplo aqui, os 16 jogadores de rugby em 1972 que eles ficaram 4 metros ali, acima do nível do mar, 4 mil metros acima do nível do mar, quando o avião deles caiu na Cordilheira dos Andes. E eles conseguiram sobreviver lá cerca de 72 dias, ali naquele lugar congelado. 72 dias. E eles se tornaram um marco também. Também um outro exemplo aqui das crianças tailandesas. 12 crianças tailandesas e o seu instrutor que ficaram presas por cerca de 12 dias na caverna e foram resgatados com vida. Querido, situações muito difíceis, que essas pessoas elas não deixaram que o medo tomasse conta e perceberam que Deus estava um passo à frente e eles superaram aquilo. Por isso que eu te digo, vai passar, Jesus está contigo, Ele está cuidando de você, grava isso. A vida não é medida por quantos dias você vive, mas por quão intensos têm sido seus dias. Você não vive medindo a longevidade, mas você vive medindo a intensidade.
o quão intenso tem sido a sua vida. Porque pode ser que você está passando pela vida todos os dias, está caminhando, mas não tem profundidade. Você não tem conseguido viver intensamente. Então Jesus, ele venceu a morte. Aquela pedra rolou no terceiro dia, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, Jesus ressuscitou e Ele traz vida para você e Ele está contigo na sua casa agora, te convidando para algo surpreendente, porque nada pega Jesus de surpresa. Inclusive, Ele venceu a morte e nos traz vida. Por isso que é tempo de vida e tempo de esperança. E por último, para viver esse tempo de vida e esperança, viva para levar as boas notícias do reino. No texto, no verso 7 diz: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Vá anunciar. Anuncie tudo que Deus está fazendo. Seja um testemunho das boas notícias dele hoje. Sabe, se você pensar agora, assistindo esse vídeo, em coisas que Deus está fazendo para você boas. Você pode ter uma lista de pedidos, uma lista de lutas, tudo bem, de clamor, mas você coloca coisas boas. Ah, mas a minha lista de coisas boas só tem 2 coisas, mas você terá. Só tem 5 coisas, você terá. E comece a celebrar e conte o testemunho daquilo que Deus está fazendo. Daniel 11:32 diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Ele é a nossa força, porque nós conhecemos esse Deus. Ele é a nossa força. Por quê? Porque Ele é a razão de nós vivermos, é a razão de nós existirmos. E eu quero encerrar com uma citação do pastor Erwin McManus, pastor da igreja Mosaic Church, que ele foi diagnosticado com câncer e ele estava numa situação muito difícil e ele tinha acabado de escrever um livro que é A Última Flecha, mas não tinha sido lançado. Ele foi revisar esse livro e ele cita algo nesse livro que é baseado numa mensagem que ele escreveu, que a mensagem se chamava Pronto para a Batalha. Eu quero ler para você. Pastor Erwin fala assim: tomei a decisão de que, embora o câncer possa definir como eu vou morrer, não decidirá como eu vou viver. A vida é uma série de desafios, aventuras e sim, até batalhas. Sempre haverá gigantes para subjugar, dragões para matar. Já decidi morrer com a minha espada na mão. Há mais coragem em nós que perigo diante de nós. Você é forte o bastante para as batalhas que estão à sua frente hoje. Que você nunca se renda. Jamais se acomode e não deixe nada para depois. Que você possa morrer com a sua aljava vazia e que você possa morrer com o seu coração cheio. Em nome de Jesus, porque a vida vale a pena. Querido, a vida vale a pena. Por isso é tempo de vida, é tempo de esperança. Se levante. Se anime, se você tem que aí se barbear, se você tem que levantar dessa cama, se você tem que voltar a planejar, a sonhar, é tempo de vida, é tempo de esperança. Essa luta vai passar, esse tempo vai passar, que o Espírito Santo console aqueles que estão passando uma perda, aqueles que estão enlutados, nesse momento que Ele seja seu refrigério, a sua força, aqueles que estão enfermos, que recebam a cura do Senhor, aqueles que estão passando alguma privação financeira, que recebam neste momento o milagre do céu, porque o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou e Ele já venceu. E eu te chamo para viver um tempo de vida e um tempo de esperança. No verso 20 diz assim, para todos aqueles que creem: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Escolha viver a vida com Jesus, porque Ele está conosco, Ele é a nossa vitória. E a boa notícia hoje é: apesar das forças contrárias, apesar de tudo que nós passamos, Ele está conosco, porque Ele está vivo, e é tempo de vida, e é tempo de esperança. Deus abençoe sua vida, que você possa compartilhar essa mensagem e abençoar outras pessoas também, e nós nos vemos em outras devocionais.